Graças a Deus, estamos todos prontos. Você já recebeu a sua apostila? Graças a Deus. Antes de nós começarmos a leitura, como sempre faço, eu agradeço a Deus, ao soberano Senhor Jesus Cristo. E eu faço isto porque eu reconheço que na minha vida, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, foi o Senhor Jesus Cristo quem me deu, quem me capacitou. E eu me sinto um privilegiado por este momento, me sinto honrado por este momento. Eu quero agradecer também ao nosso apóstolo Miguel Ângelo e à nossa bispa primaz, doutora Rosana, por esta honra também de me permitir estar sobre este altar santo, ministrando a palavra da graça de Deus a este povo lavado pelo precioso sangue de Cristo. Muito obrigado, apóstolo e bispa primaz. Quero também agradecer a minha família que está aqui na frente, quero agradecer aos ministros que fazem parte da coordenação do corpo ministerial, a você, ovelha, deste apostolado, deste aprisco, você que é selo desta igreja, deste apostolado, obrigado por você ter dado crédito à voz de Deus. E agradecer também àqueles milhares que nos assistem nesse momento através da internet. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado por você ser fiel, apesar de a distância, a este ministério. Glórias a Deus pela vida de todos. O tema deste dia se chama Fé Transformadora. Diga, fé transformadora. E o versículo tema está em Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas, diga, em todas as suas promessas. Esta foi a palavra que o anjo Gabriel falou com Maria a respeito do nascimento do Messias. Que esta palavra engrandeça o teu coração. Vamos orar ao Senhor. Deus amado e bendito, obrigado, Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, carregando toda a maldição. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diz que pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ó Deus, a obra está completa na nossa vida. E nós neste momento, Senhor, nós declaramos, ó Deus, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a capacidade, Senhor, para absorvermos esta mensagem, os ditos de Deus, aquilo que faz parte da ciência do Altíssimo, para que possamos praticar, para que possamos desenvolver uma nova mentalidade e desta forma agirmos dentro do padrão da visão do Todo-Poderoso. Assim, com fé, nós declaramos que esta palavra já está penetrando os corações e se multiplicando em nome de Jesus. E mais uma vez o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Muito obrigado, bispo Kim Lins. Eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, aqueles que fazem parte da Assembleia dos Santos, aquele que foi predestinado para o dia da redenção, eleitos de Deus, povo deste aprisco. Meus amados, como povo de Deus, que todos nós somos,
temos que viver sempre inspirados, sempre motivados pela certeza de que temos um Deus. Diga, eu tenho um Deus que dirige todos os nossos passos, para fazer com que sempre venhamos receber o seu melhor. Isto significa viver por fé. Afinal, você crê num Deus que é invisível, mas é real. Afinal, você crê numa palavra que foi escrita há milhares de anos atrás, mas é viva e eficaz. Mas você se apropria daquilo que Deus determinou sobre a tua vida e anda segundo esta visão. Então, amados, isto significa viver por fé. Isto significa crermos por fé. Crermos que através da fé, Deus habilita em nós um poder ilimitado. Diga amém por isto. Um poder ilimitado para que possamos ter a restauração, a transformação, a cura, a libertação, aquilo que nós precisamos. Isto não se dá pelas águas, isto não se dá por elementos físicos, isto se dá pelo poder da fé na vida do povo de Deus. Então veja que Paulo fala a respeito deste poder. Em Romanos 1,17, ele fala sobre a base da vida cristã. Diz assim: visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Diz que de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Diga, o justo viverá por fé. Então, Paulo está mostrando que não é por obras, é pela fé no Filho de Deus. Então veja que a fé, ela está totalmente, mas totalmente ligada à transformação na vida do povo de Deus. Aquilo que você deseja, aquilo que você espera ter, aquilo que você espera conquistar, tem que ser através da fé. A motivação, o entusiasmo, o encorajamento que você necessita é através da fé poderosa, é através da fé transformadora. Então, nós entendemos que para que esta manifestação aconteça na nossa vida, precisamos trabalhar o quê? Um padrão de pensamentos. Por que um padrão de pensamentos? Porque a fé, ela atua por intermédio de quem? Do Espírito Santo de Deus em nós. Pela palavra de Deus que nós conhecemos e aplicamos. Por isso o profeta Oséias disse: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Sem conhecimento, você está desarmado. Sem conhecimento, o povo de Deus está vulnerável. Então veja que para que eu possa me habilitar para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado, é necessário uma transformação de um padrão de pensamento. Diga, padrão de pensamento. Então você quer transformação em uma área da vida? Você precisa então mudar a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar as coisas. Você tem que melhorar o padrão do seu pensamento. E é isto que o nosso ministério há anos, há décadas, vem trabalhado
através do altar. É isto que nós, todos os dias, somos inspirados pelo altar a crermos, a percebermos, a agirmos. Então veja que nós mudamos o padrão de pensamento das pessoas através da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho, das boas novas, fazendo com que as pessoas elas possam viver um nível espiritual de excelência. Muitos vieram de outros ministérios e sabem do que eu estou falando. Aqui no nosso altar, você é trabalhado, você é preparado, você é educado a pensar sempre no clímax daquilo que a palavra de Deus ensina. Este é o perfil do nosso ministério. É produzir em você um nível espiritual de excelência todos os dias, para que você possa gerar na sua vida grandes transformações. Então veja que interessante, você determina de que forma você deseja viver, quais os padrões de pensamentos que você vai permitir cultivar na sua mente, e qual é o nível de comprometimento que você quer ter com aquilo que Deus pré-ordenou, pré-anunciou para a sua vida. Quanto mais você crê nas verdades de Deus, quanto mais você inunda os seus pensamentos com a verdade do Evangelho, mais forte, mais ativo, mais poderosa é a palavra de Deus na tua vida. E consequentemente, maiores serão as suas vitórias. O apóstolo, ele sempre diz que para que você mude uma pessoa, você tem que mudar primeiramente a forma com que ela pensa. Você só muda um indivíduo quando você muda o seu pensamento. Quando esta pessoa conhece os direitos que ela tem como filha de Deus, quando o altar ensina aquilo que Deus fez pela vida dela, todas as vezes que você tem este entendimento, você tem esta verdade revelada, você tem este crescimento espiritual, você não se deixa levar por mais notícias. Você não se deixa influenciar pelo mundo. Porque você tem a sua mente renovada em Deus. É isto que Paulo fala aos Romanos, em Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não nos conformeis com este século. Acabamos de ler este versículo no momento administrativo. Então ele diz, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que você só vai ver a transformação se você renovar a sua mente em Deus, se você renovar os seus pensamentos dentro do padrão de Deus, dentro da visão de Deus, dentro dos ditos de Deus, é quando você se encaixa dentro da vontade do Senhor. Em outras palavras, Deus estava falando através dos lábios do apóstolo Paulo: não tenha medo daquilo que Deus ensina, ou seja, tenha um novo padrão de pensamento, deseje abandonar os pensamentos medíocres, os pensamentos levianos, os pensamentos retrógrados, os pensamentos que te paralisam, e renove em Deus a sua esperança.
É isto que Paulo estava dizendo? Mas como é que nós aplicamos essa realidade que Paulo está nos ensinando à nossa vida? É quando nós escolhemos bem os pensamentos. É quando nós temos pensamentos confiantes em Deus. É quando nós temos pensamentos de vitória, pensamentos de fé. É através destes pensamentos que, consequentemente, as nossas atitudes serão movidas. Serão resultados deste tipo de pensamento. Ou seja, se eu penso em coisas boas, eu vou ter atitudes boas. Agora, se eu penso de forma equivocada, eu estarei como esta estatística aí fora, que vive de forma derrotada, pessimista, acovardada, e que não tem perspectiva de melhora. Pelo contrário, acha que é de mal a pior. Mas não foi para isso que o Senhor te trouxe aqui neste dia. Amados, Deus quer que você tenha um padrão novo. Deus quer que você ative o padrão de Deus no seu pensamento. Deus está falando com pessoas que têm trabalhado pensamentos de derrota, de fracasso, de dúvida. Se você manter este tipo de pensamento, você não terá a motivação certa para que você tenha as atitudes corretas para aquilo que você deseja conquistar. Você não terá a atitude que vai gerar o resultado que você deseja ter. Tudo começa com aquilo que nós pensamos. Veja o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz assim: eu, o Senhor, veja que é Deus que está neste momento agindo nas nossas vidas, diz assim: eu esquadrinho o coração, eu sei aquilo que você tem no coração. Eu provo os pensamentos, eu sei aquilo que você está pensando. Para que ele faz isto? Ele diz isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então veja que interessante, o Senhor conhece cada um dos nossos pensamentos. E Ele revela, através das nossas atitudes, aquilo que nós pensamos. Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina e aquilo que você é. Diga: eu sou vitorioso, eu sou mais que vencedor, eu sou poderoso em Deus. Quando você pensa desta forma, a sua vida produz esta característica. Então, se cremos que podemos realizar nossos propósitos de vida, então as nossas ações serão o quê? Recompensadas por Deus. Ele recompensa segundo o fruto das nossas ações. Veja esse exemplo que aconteceu em Marcos 9, 23. Aonde um pai desesperado se aproxima de Jesus e suplica a ele: se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós. Ele tinha um filho endemoniado, um filho possesso. E veja qual foi a resposta de Jesus. Jesus está respondendo a você neste dia. Ali era uma situação impossível de se resolver, e aquele pai desesperado, achando que não havia mais solução, e veja o que Jesus disse. Jesus está falando para você, diz assim em Marcos 9, 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes,
podes. Tudo é possível ao que crê. Diga, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível à tua vida. Tudo é possível a você. Não existe nada impossível para aqueles que confiam no Senhor. Então, amado, se você crê em Jesus Cristo, então você pode. A Bíblia nos ensina isso, que basta nós crermos no Filho de Deus, basta nós crermos em Jesus Cristo, e aí sim nós podemos todas as coisas. Mas para isso, eu preciso mudar o padrão de pensamento. Para que eu venha agir desta forma, eu tenho que mudar o padrão de crença, aquilo que eu acredito. Porque quando você se volta para a Bíblia Sagrada e para as promessas de Deus, as promessas divinas, você passa a viver de uma forma superior aos problemas, superior às dificuldades, superior aos sofismas, às altivezes, a tudo aquilo que é uma barreira para que você não penetre, para que você não conquiste, para que você não avance. Então, quando você crê, você está habilitado a receber. Diga, quando eu creio, eu estou habilitado a receber. Então vamos ver uma das palavras mais encorajadoras da Bíblia Sagrada, que está em Josué 1:8, e diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Veja que é importante, para que nós tenhamos uma boa consciência, não pararmos de pregar a palavra de Deus, não pararmos de ensinar a palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite. Você está percebendo o quão importante é você se alimentar da palavra de Deus, você nutrir o seu coração e os seus pensamentos daquilo que vai te dar força e coragem? E diz assim: para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então, olha as consequências: farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Este é o primeiro passo para uma vida de excelência. É quando você mistura a sua fé com a palavra de Deus. Você tem um amor por esta palavra, você aprende a palavra, você aplica a palavra e você vê os bons frutos se manifestando na sua vida. Então comece agora, comece hoje a usar esta palavra através da sua confissão. Comece agora a assimilar nos seus pensamentos este novo padrão de vida. Comece a dizer que você é próspero. Diga: eu sou próspero, eu sou feliz, eu tenho amor, eu sou saudável, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu vou conquistar, eu vou realizar. Você tem que começar a utilizar os teus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Amados, a Bíblia Sagrada é o único caminho que nos leva à vitória. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Você pode ter aulas de autoajuda, você pode ter um coach trabalhando, te treinando, mas ele não tem a autonomia e o poder para fazer aquilo que só a palavra de Deus pode fazer. Só a palavra de Deus transforma. Só a palavra de Deus é que vai te dar aquele encorajamento que você precisa para não desistir, para continuar, para avançar.
Só a palavra de Deus. Então veja, confirmado também em Isaías 1,19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha que interessante, quando as pessoas chegam à igreja, elas estão de que forma? Estão destruídas emocionalmente, estão totalmente destruídas, até fisicamente. Pessoas chegam aqui com doenças, pessoas chegam aqui totalmente dilaceradas, pessoas chegam aqui totalmente caídas, frustradas em suas crenças, trazendo visões negativas de Deus, trazendo até mesmo visão negativa de si próprio, visão negativa dos outros, dos seus irmãos. Chegam com pensamentos equivocados, pensamentos errados. E veja que, para que estas vidas sejam transformadas, só através da palavra de Deus, pois ela substitui esses pensamentos. Ela faz esta mudança de crença, ela restaura a vida das pessoas, ela limpa, ela tira este peso, este fardo que muitos chegam aqui carregando. Ela chega a apagar as marcas, as cicatrizes do passado. Só a palavra de Deus tem esta capacidade. Então, amados, mas isto, para que venha se tornar realidade na vida do cristão, você tem que decidir. Você tem que dizer: eu quero esta mudança de vida na minha vida. Eu quero mudar a minha consciência, eu quero ouvir os conselhos de Deus. Porque aquilo que Deus tem como conselho para você é o melhor dele. Então, amados, esta é a razão de muitos conservarem durante muitos anos o mesmo padrão equivocado de pensamentos. Existem pessoas que estão há 10, há 20, há 30, há 40, há 50 anos com o mesmo padrão de pensamento equivocado. E este pensamento, como eu falei anteriormente, já preguei sobre isso, este tipo de pensamento revela aquilo que nós somos, ou revela quem nós seremos. E é por isto que nós devemos agir. Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes. Então decida hoje agir, decida hoje começar a lançar a sua semente, decida hoje fazer a sua parte, decida hoje desejar viver o melhor, desejar pensar o melhor, desejar ter uma vida diferente, transformada, desejar realizar os seus sonhos. Decida hoje. Porque diz em Provérbios 23, 7, parte A: porque como imagina em sua alma, assim ele é. É aquilo que você deseja que vai determinar o padrão das coisas que você terá. É a forma que você começar a medir as coisas que determinarão a medida que será a tua vida. Se você começar a acreditar, se você começar a pensar, se você começar a declarar e a se comprometer dizendo que é para você esta palavra, que você é uma pessoa preciosa para Deus, quando você começa a mudar estes pensamentos, quando você começa a acreditar na sua verdadeira posição espiritual, você está ativando a sua fé para mover as circunstâncias a seu favor. Você está começando a mover. Então tire do seu pensamento de que você não vai conseguir, ou de que você não é capaz.
Não se conforme, não seja uma pessoa frustrada, não seja uma pessoa desanimada. Não veja em todas as dificuldades uma impossibilidade, não. Veja uma oportunidade para que você seja alguém melhor e maior, mais forte. A promessa que Deus deu ao nosso ministério, neste próximo domingo passado, era de que nós teremos 7 anos de vacas gordas. Eu não sei quantos aqui estão crendo, eu estou crendo. Você está crendo? Você recebe para a sua vida? Creia nisto, independente de você ainda não ter vivido isso. Creia. Porque se você crê, você estará sendo estimulado a tomar a decisão certa, a buscar o caminho certo. Agora, se você não acreditar, você já está fadado ao fracasso. Já está. É como se você estivesse dizendo: olha, eu vou ver o que vai dar. Eu não vou me entusiasmar, não vou me motivar, eu vou ficar na mesma. Se tiver que ser, vai ser, se não for, não vai acontecer. Esse é o pensamento do mundo. Eu já estive lá, e sei que muitos já estiveram, mas este não é o pensamento do Filho de Deus. Para o Filho de Deus, enquanto houver vida, haverá esperança. Não desista, não desista, nunca, nunca. Então, amados, há uma frase de um pensador que diz o seguinte: nenhuma grande mudança, nenhuma grande vitória, ela é possível sem que tenha sido precedida de pequenas vitórias sobre nós mesmos. E sabe qual é a primeira vitória? É a mudança de pensamento. Quando você começa a mudar a sua visão, o seu pensamento, a forma de enxergar as coisas, você já é alguém vitorioso. Você já é alguém em potencial mais que vencedor. Então veja que para que as coisas grandes, as vitórias grandes aconteçam, é necessário antes pequenas vitórias, pequenas transformações acontecerem na nossa vida, e isso começa aqui na nossa mente. Então, igreja, isto me faz lembrar a história de um paralítico. Todos já conhecem essa história. É a história de alguém que possuía uma doença física. Está lá em João 5, versículo 2 em diante. Fala da história de um homem que, por alimentar um pensamento de derrota, permaneceu por 38 anos com aquela enfermidade. E você vai poder notar que aquela enfermidade que ele possuía não era só enfermidade física, era também na mente, na sua consciência. E quem sabe alguém aqui entre nós vai se identificar com a vida deste homem. Então diz assim a palavra do Senhor: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Próximo. Neste jaziam uma multidão de enfermos. Tinha cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Sabe por quê? Porque um anjo descia em certo tempo, e agitando a água, e o primeiro que descia, aquele que descia primeiro no tanque, uma vez a água agitada,
ele sarava de qualquer doença que aquela pessoa tivesse. Então veja que interessante, ali de frente a este coxo, a esta pessoa que fisicamente era aleijado, não conseguia andar, estava uma grande oportunidade. Aí talvez alguém pergunte, mas por que então ele permaneceu com aquela doença durante tanto tempo? Por que ele não recebeu logo o milagre que ele precisava? Talvez Deus esteja falando com alguém no nosso ministério, e eu sei que está falando, que durante anos e anos tem se sentido como este aleijado. Não é aleijado fisicamente somente, mas aleijado nas finanças, no relacionamento, no casamento. Tem se sentido inapetente, tem se sentido um fracassado. Mas veja no versículo 5, disse que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Nós já comentamos a respeito dessa história, mas agora eu quero focar em outro tipo de padrão. Eu quero falar a respeito do padrão de pensamento que este homem acumulou durante anos na sua vida e por isso ele não via o milagre na sua vida. Diz no versículo 6 que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus te pergunta hoje: você quer ser curado? Você quer receber a tua bênção? Você quer ver o milagre que você espera há tanto tempo se manifestar na tua vida? Jesus estava falando para aquele aleijado: você acredita mesmo na sua vitória? Então, amados, há 38 anos, aquele homem olhava para aquele cenário e via sempre alguém se antecipar, via sempre alguém, todas as vezes que o anjo agitava a água, passar à sua frente e pegar a bênção, e ele continuava lá. Mas por que ele continuava naquela condição? Porque o seu pensamento, a sua mente, trabalhava de forma errada. Ele desejava o milagre, mas não acreditava que a vez dele chegaria. Você pode perguntar a muitas pessoas: você recebe provisão? Você gostaria de ser uma pessoa próspera? E todos vão dizer que sim. Se você perguntar: você gostaria de ser feliz? Você recebe a felicidade? Não, eu recebo a prosperidade, eu recebo vida longa, eu recebo. Mas lá no coração, lá na mente, elas não acreditam que elas serão prósperas, que elas serão curadas, que o milagre delas vai acontecer. Então era justamente isso que acontecia na mente e no coração daquele aleijado. Ele tinha o desejo, sim, ele esperava coisas grandes, sim, mas ele não acreditava. Ele achava que aquilo ia acontecer, mas para o vizinho. Então diz no versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, Jesus indagou: por que você então está nessa condição? E ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então, amados, há centenas de pessoas vivendo assim uma existência medíocre,
São pessoas que estão paralisadas pelo comodismo. Aquele homem simplesmente, ele desistiu de tudo, ele desistiu de lutar, ele desistiu de tentar, ele desistiu até mesmo de acreditar. Ele desistiu de arriscar. Ele, na verdade, havia desistido da vida. Ele estava desacreditado, porque ele não via Deus agir na vida dele. Porque ele tinha uma má consciência, ele pensava de forma equivocada. Então, amados, para que você veja na sua vida aquilo que você sonha e deseja, você tem que se utilizar de um poder transformador através da palavra. Sua mente tem que estar sempre sendo nutrida pela palavra de Deus, porque do contrário, você vai ser como este aleijado, achando que nunca é para você, achando que é para o seu vizinho, mas o dia do seu milagre nunca vai chegar. Mas veja que assim como Jesus olhou para aquele homem, Deus está olhando para você. Deus está olhando para você neste dia. E veja o que diz a palavra no versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Você crê que Deus está mandando para que você marche, para que você ande, para que você conquiste aquilo que você tem por direito nesta terra? Então veja que Deus havia mandado: olha, levanta daí desta cama, desta condição morta e mórbida, levante-te deste estado físico e mental, mude a sua estratégia, mude a sua vida. Deus te criou para que você seja cabeça e não cauda. Deus te criou para que você tome posse daquilo que pelo seu sangue Ele conquistou na cruz do Calvário. E foi justamente isto que aconteceu na vida daquele homem. Ele acreditou, ele confiou em Deus, e é justamente isso que nós temos que vivenciar todos os dias na nossa vida. A nossa mente tem que estar nutrida com a palavra da graça de Deus. Precisamos crer em Deus, precisamos confiar de que o Senhor Ele está nos capacitando para que nós venhamos a agir e tomar posição diante das dificuldades, crendo que a capacidade não é o nosso intelecto, não é o nosso background, não é a nossa capacidade humana, mas sim é a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então ele teve que tomar uma posição. Ele tinha a escolha de permanecer ali o resto da vida dele, ou então acreditar, alimentar a sua consciência com aquela palavra que Jesus havia dado a ele. Por isso em Eclesiastes 11:4 diz assim, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então a igreja não é momento de você ficar observando os ventos, não é momento de você ficar olhando para as nuvens, é momento de você agir, é momento de você semear, é momento de você colher. É chegado o momento de nós colhermos, é chegado o momento de nós tomarmos posse de tudo aquilo que é nosso direito e herança, porque enquanto aquele homem estava colocando a culpa nos outros, e esta é uma característica do fracassado, é não ver em si, não analisar em si aonde ele precisa mudar, mas sempre jogar para o outro a responsabilidade. Diz, vamos voltar ao versículo 7, que ele respondeu a Jesus dizendo: olha, Senhor, não tenho ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, ninguém me ajuda, meu pai não me ajudou, minha mãe me abandonou, ninguém, os meus amigos me abandonaram. As pessoas sempre colocam para os outros a responsabilidade delas.
Você não pode colocar sobre o seu irmão, sobre os outros, as suas realizações, os seus sonhos. O sonho é seu, é você que tem que levantar e erguer a cabeça e batalhar para conquistá-lo. Não sonhe contando que os outros venham a realizá-lo para você. Não, isso não vai acontecer. Se você deseja algo, Deus está habilitando com uma boa consciência para que você levante e marche. Tome posse aquilo que é teu direito. Então ele dava desculpas, dizendo que eram os outros que vinham na frente, ou ninguém o ajudava. Então, igreja, pessoas bem-sucedidas em seus projetos pessoais, elas assumem a responsabilidade e confiam que terão bom êxito. Você tem que agir desta forma. Busque para você a responsabilidade de você conquistar os teus sonhos. Busque para você. Então, da mesma forma que nós observamos um exemplo de alguém que procrastinou e por isso ficou 38 anos esperando o milagre, graças a Deus aconteceu. Existe um outro exemplo que eu quero compartilhar com você, e já o fiz diversas vezes, que é sobre o exemplo de um jovem que é intrépido, um jovem que era audacioso, um jovem que tinha pensamentos de vitória. O seu nome é Davi. Então vamos observar agora qual foi a confissão de Davi, em 1 de Samuel, versículo 37, capítulo 17. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Veja a diferença de confissão. Enquanto um dava desculpas, enquanto um colocava a culpa nos outros, Davi tomou para si a responsabilidade e trouxe à mente o que? Aquilo que geraria esperança. Assim você deve agir. Quantas coisas o Senhor já fez na tua vida até hoje e continuará fazendo, e continuará agindo, e continuará manifestando. Era justamente isto que Davi trouxe à sua consciência. E então disse Saul a Davi: olha, vai-te, e o Senhor seja contigo. Então veja que a mudança de pensamento fez toda a diferença. Ele sabia que a força que Deus tinha na vida dele era maior do que a força daquele gigante. Às vezes a gente se depara com situações em que nós superestimamos o nosso adversário. Nós achamos que ele é realmente intransponível. Mas não é que ele seja, é você que está subestimando o poder de Deus na tua vida. Porque infinitamente maior é Deus quando age na vida de um cristão. Infinitamente maior é o poder de Deus quando está na nossa mente e nos conduz diante de uma vereda dos seus passos para que venhamos a conquistar. Então veja o que aconteceu no versículo 40, diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que jazia, a saber, o seu surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então olha a diferença. Estava diante de uma adversidade, estava diante de um problema, e problema este que todo o exército de Israel estava, olha, tremendo nas bases, desculpa o termo acadêmico, mas estavam com medo, e cada um passava a responsabilidade para o outro, e ninguém tomava decisão. Veja que a atitude fracassada
A atitude de alguém que é pessimista, alguém que tem baixo autoestima, alguém que não acredita em Deus é esta. É de se abster da responsabilidade. É de passar para o outro a responsabilidade. É de ficar sempre atrás do muro. Mas Deus não nos chamou para isto, amados. Deus nos chamou para enfrentarmos, para avançarmos e para conquistarmos. Então veja o que aconteceu no versículo 45. Veja que Davi, ele tinha uma consciência tão poderosa daquilo que Deus era na vida dele, que além dele tomar esta decisão de pegar as pedras, de ir com o cajado, ele ainda confessou, já declarou aquilo que Deus faria por intermédio da vida dele. E isto só é possível quando você tem pensamentos transformadores, quando você tem uma boa consciência, quando você tem a mente de Cristo, quando você tem um padrão, que é o padrão de um pensamento de um verdadeiro filho de Deus. Diz no versículo 45, Davi, porém disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo? Eu, porém, vou contra ti, sabe em nome de quem? Em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi foi sábio. Davi colocou logo Deus na frente. Olha, você está vindo contra mim? Não, você não está vindo contra mim. Você está vindo contra Deus. Ele está entre eu e você. Ele está no meio. Você não está vendo, mas eu vejo. Eu penso nele. A minha mente está focada nele. Próximo versículo. E diz, hoje mesmo o Senhor, olha só a declaração, te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amados, todas as vezes que você age no nome do Senhor, todos os que estão à tua volta, veem o poder de Deus, veem o poder de Deus. Creia que este mesmo poder está na tua vida. Versículo 49, veja qual foi a atitude de Davi. Diz que Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, uma única pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Amados, veja como Deus é estrategista. Aquele homem estava todo parafernário, estava todo parafernado com aquela armadura, com escudo, com espada, estava todo revestido de estratégias humanas. Às vezes você está se deparando com um gigante, mas aquele gigante não é nada perante o Deus a quem você serve. Basta uma palavra, basta um pensamento, basta o poder da oração para você fazer com que o gigante caia. Não importa onde ele se levantou, se é na sua casa, se é no seu corpo físico, se é no seu trabalho, seja lá onde for, Deus te deu pedras poderosas. A pedra se chama Jesus Cristo, Ele é a pedra angular da nossa edificação, Ele é a rocha eterna, e quando você se apropria desta pedra, e você lança esta palavra que é a pedra, ela penetra, ela destrói, ela derruba todo gigante. E diz que assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Você não precisa de armas carnais, porque você tem armas espirituais.
Você não precisa de nada que o mundo te ensina, porque você tem aquilo que este ministério te ensina, a palavra da graça de Deus. Então, igreja, Davi derrotou aquele gigante porque ele pensou, porque ele acreditava em Deus, ele acreditava que ele era capaz de derrubar aquele gigante. Ele não foi lá para ver o que ia acontecer, não. Ele não foi lá para correr risco, não. Todas as vezes que você vai com este sentimento, você está indo com sentimento de dúvida. E aonde houver dúvida, a fé transformadora, ela não se manifesta. Mas se você vai com a certeza, se você vai convencido e convicto de que Deus está com você, a fé transformadora, ela transforma, ela restaura, ela liberta, ela cura, ela muda toda e qualquer situação. Então, igreja, não julgue a sua capacidade pelo que você foi no passado, ou pela sua atual situação. Não julgue a sua capacidade pela sua força física. Não julgue a sua capacidade pela sua força, pelo seu conhecimento intelectual. Não julgue a sua capacidade achando que você é menor do que as dificuldades. Veja o que diz em Isaías 43, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Tudo aquilo que te fez sofrer, tudo aquilo que tentou colocar como padrão na sua mente, um padrão decaído, um padrão fracassado, um padrão derrotado, um padrão medíocre, um padrão totalmente fora do contexto do padrão divino e de Deus para a tua vida. Não se deixe influenciar. Mas bispo, eu fui criado desde pequeno, meu pai dizendo que eu não seria ninguém, que eu não seria nada. Todos me disseram isto, ninguém acreditava em mim. E a minha vida foi se arrastando, se arrastando. Ou quem sabe Deus trouxe alguém neste lugar, dizendo: mas eu tentei tantas coisas, eu tentei tantos negócios e tudo deu errado. Não se deixe levar pelas coisas passadas. O que aconteceu até o dia de hoje é passado. Aquilo que Deus está determinando para a sua vida a partir de hoje é aquilo que você tem que guardar, é aquilo que você tem que crer, é aquilo que você tem que chamar à existência para a sua vida. Então não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Deus começou a fazer coisas novas a partir de hoje na sua vida, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você já viu um deserto? Você olha para um lado, não tem nada, olha para o outro, não tem nada, olha para frente, não tem nada, você só vê aquela miragenzinha. Talvez você diga: bispo, é assim mesmo que estava a minha vida. Mas o Senhor neste dia te diz: eis que porei um caminho no deserto. É no deserto, é nesta condição que você se apresenta hoje diante de Deus, no deserto, e rios no ermo.
E no versículo 20 diz: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Igreja, creia que Deus tem para você a provisão que você necessita. Por isso Ele está te encorajando neste dia a que você tome a decisão certa, a que você não fique olhando para o passado e esqueça o passado. Tudo se fez novo na tua vida. Então, amados, você foi chamado para triunfar sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer problema, porque você tem uma fé restauradora, você tem a fé poderosa, você tem a fé que faz com que o impossível se torne possível. Então, igreja, levante-se desta tristeza, levante-se deste leito de depressão, levante, tire, arranque os seus pensamentos, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é fracasso, tudo aquilo que é mediocridade. Retire da sua vida o desemprego, a pobreza, a infelicidade. Retire da sua vida o comodismo, a ausência de crenças vitoriosas. Retire do seu coração todo o sentimento de derrota. Retire da sua vida este leito e levanta e anda, porque o Senhor neste dia diz: a tua fé te sarou, a tua fé te restaurou. Não importa quanto tempo você está amarrado neste leito. Se é 1 ano, se são 38 anos, Jesus te disse neste dia: toma o teu leito e anda. O Senhor quer que você ande, amado. O Senhor quer que você ande por fé, não com desculpas, não reclamando, não murmurando, mas que você ande por fé, crendo que Ele está na tua vida, crendo que Ele já te deu, já te habilitou para que você conquiste, para que você vença, para que você prospere, para que você avance, para que você seja feliz. Porque os desertos que existiam na tua vida, o Senhor já colocou um caminho, e este caminho que o Senhor colocou, Ele está te levando àquilo que você sonha, aquilo que você tem sonhado não é miragem. Eu sei que o inimigo, ele vai estar a todo momento lançando à tua mente que isto que você está vendo lá na frente, em meio a este deserto, é uma miragem, mas não é. O que Deus está te fazendo enxergar, diante deste grande deserto, é o teu sonho, é aquilo que você tem buscado diante do Senhor todos os dias. É aquilo que tem te deixado sem sono, é aquilo que tem te angustiado, é aquilo que tem te feito sofrer, por passar anos e anos e anos e a vida continuar nesta roda viva. Mas o Senhor neste dia diz: eu coloquei um caminho. Eu coloquei um caminho. Eu comecei a mudar os teus pensamentos agora. Eu comecei a te dar uma nova visão. Eu coloquei em você as minhas lentes, os meus olhos, a minha visão, para que você tire esta visão turva, esta visão embaçada, e comece a enxergar aquilo que eu tenho para você. Ainda que a tua vida estivesse este ermo, este lugar seco, onde a vida não subsiste, Ele diz que Ele põe água.
E esta água não é simplesmente uma água física, mas é a água que Ele nos dá de beber e que Ele diz em Sua palavra que jamais teremos sede. É a Sua palavra que é inesgotável e que vai nos saciar diariamente, Pai. Assim nós cremos, assim nós confessamos. Porque nós temos a fé transformadora. Porque nós temos a mente de Cristo. Porque o Senhor fez de cada um de nós povo seu, povo que é propriedade exclusiva sua, em Cristo Jesus. Que esta palavra se confirme em cada coração, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Ou eu tomo posse da fé transformadora, eu tomo posse dos sonhos, eu tomo posse do melhor desta terra. Vamos ficar de pé. Vou pedir para que a minha esposa amada e o meu cunhado querido subam ao altar. Meu bem, Deus tem coisas grandes. Os nossos sonhos, porque tem o sim e o amém do Senhor. O Senhor já nos deu a vitória. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós cremos, porque a palavra que sai da boca do Senhor, ela não retorna vazia. Ela se cumpre em nossas vidas, amém? Você tomou posse, você creu nesta palavra que o Senhor decretou sobre a sua vida neste dia. Que bom que nós aproveitamos a oportunidade de estar na casa do Senhor. Quantas pessoas estão lá fora, não ouviram esta palavra, não receberam nada, vão continuar a vida sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, mas nós recebemos a palavra da boca de Deus para as nossas vidas. E vamos sair deste lugar com alegria, com a certeza de que Deus é por nós e ninguém poderá ser contra nós. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por esta manhã, por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Sairemos daqui com um padrão elevado de pensamentos, Senhor. Com a mente de Cristo, pensando como Tu queres que nós pensemos, Pai. Sairemos daqui com alegria, em paz nós seremos guiados, Senhor. E neste momento eu rogo a Ti para que Tu envies anjos, Pai, poderosos, anjos que se acampem ao nosso redor. Anjos que guardem o Teu povo, que livrem de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, o inimigo não nos tocará. Armas forjadas não prevalecerão contra a nossa vida. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Em nome de Jesus. E que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, e a Tua misericórdia se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus, o único, o soberano e o eterno Deus. Amém, amém e amém. Graça e paz, amados. Tenha uma semana de grandes vitórias, com padrões elevados de pensamento. E não saia sem antes dar uma palavra para o irmão, para a irmã que está ao seu lado. E diga: se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra.